Bom dia, oitavo ano de História, vamos para a semana 1, para a aula 1 do quarto bimestre, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar então sobre o Brasil após a sua independência, sobre a sua economia, tá? Então vamos lá. Inicialmente, nós temos o quê? A partir da independência do Brasil, em 1822, vai acontecer que o açúcar não vai ser mais tão valorizado, né? E a partir daí, nós vamos ter uma valorização do café. O café vai ser um produto mais valorizado no Brasil. Tá? O café vai chegar a quase 75% da produção mundial durante o século XIX. Né? Então nós vamos ter uma produção imensa do café brasileiro. O Brasil vai ser o grande líder mundial de produção do café e a sociedade ela vai se organizar a partir dessa produção do café. Tá? Surge nesse período os barões do café, aqueles caras que serão praticamente os donos do Brasil, aqueles caras que junto com o Dom Pedro vão administrar o Brasil, que vão dar apoio econômico para o Dom Pedro. Então os barões do café eles têm fundamental importância no cenário político brasileiro, sustentando o Dom Pedro no poder. Igual hoje em dia nós temos um presidente que depende das construtoras e das grandes empresas privadas, na época o Dom Pedro conseguiu se aliar a esses barões do café e manter o seu poder quase até o final da sua vida. Tá? O principal solo que era utilizado para essa produção do café era o solo do Sudeste. E esse sistema econômico do café ele era baseado em um tridente, uma tripartite, em três principais pilares. A produção da monocultura do café, ou seja, a produção de um produto só, que era o café, a mão de obra escrava africana, e os latifúndios, que são as grandes fazendas. Tá? Então o Brasil, durante esse império, durante a administração de Dom Pedro II, é baseado no café. Bom, mas algumas leis e principalmente algumas atitudes internacionais fizeram com que esse cenário se tornasse alterado. Tá? Então nós tivemos aí em 1845 a lei Bill-Abden. O que é isso? Essa lei ela proibiu a chegada de escravos no Brasil. Qualquer navio negreiro poderia ser abatido pelos navios ingleses. Por que isso? Porque a Inglaterra ela queria que todos os países abolissem a escravidão. Pois abolindo a escravidão, essas pessoas receberiam um salário. E recebendo salário, elas podem comprar os produtos da Inglaterra. Elas podem comprar aquilo que é produzido pela Inglaterra. Em 1850 houve a lei Eusébio de Queiroz, que o Brasil foi muito pressionado pela Inglaterra para aprovar essa lei. E aí o Brasil aprova a lei Eusébio de Queiroz, proibindo a chegada desses navios negreiros aqui no Brasil. E isso vai gerar o quê? A soma dessas leis começa uma nova conjuntura, que é o quê? Uma substituição gradual nos próximos 40 anos, nas próximas 4 décadas, da mão de obra brasileira. Então a mão de obra brasileira ela deixa de ser escrava e ela passa a ser assalariada. Só que engraçado, né? O escravo ele serve só para ser judiado e ser escravo. Quando é para receber um salário, a elite brasileira não quis pagar esse salário aos escravos africanos e começou a incentivar o quê? A chegada de imigrantes. Então aí o movimento imigratório no Brasil cresce muito. Italianos, alemães, espanhóis, japoneses. Aí é que começa a chegar mais classes sociais ao Brasil, gerando um branqueamento da sociedade, né? Então a miscigenação, a ideia na época da elite brasileira era que a sociedade era muito racista e falava que precisava trazer mais pessoas da Europa para branquear a sociedade. Olha que ideia absurda, né? O europeu vai ter filho com uma pessoa de cor mais escura para poder ir branqueando a sociedade. Então era uma teoria do século XIX que era extremamente difundida, óbvio, uma teoria
racista? Claro, né? E para isso, para trazer esses imigrantes, então foi instituído um sistema de parceria. O senador Vergueiro foi na Europa e fez várias propagandas, né? Venham para o Brasil é o país do futuro e tal. Senador Vergueiro, que foi o grande responsável por atrair esses imigrantes para o Brasil, montar esse sistema de parceria com o café e com os barões do café do Brasil, tá bom? Então esse é metade do primeiro capítulo da apostila. Tchau!